Bom dia, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar no dia 28 de outubro, que é o dia 301. Vamos continuar em Jeremias, capítulo 51, versículo 54, até o capítulo 52, versículo 34. Ouçam os gritos que vêm da Babilônia, o som de grande destruição daquela terra. Pois o Senhor está destruindo a Babilônia, ele calará sua voz estrondosa. Ondas de inimigos a atingem com violência. Pela cidade ressoam ruídos da batalha. Exércitos destruidores vêm contra a Babilônia. Seus homens valentes são capturados. Seus arcos se quebram em suas mãos. Pois o Senhor é Deus que dá o justo castigo. Sempre retribui em plena medida. Deixarei embriagados seus líderes e seus sábios, bem como seus capitães, oficiais e guerreiros. Eles cairão no sono e nunca mais acordarão, diz o rei cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão arrasados e seus grandes portões queimados. Construtores de muitas nações trabalharam em vão, pois sua obra será destruída pelo fogo. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Seraías, filho de Nerias e neto de Maatseias, chefe dos assessores do rei, quando Seraías foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Zedequias. Jeremias havia registrado num rolo todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia. Todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar a Babilônia, leia em voz alta tudo que está neste rolo. Depois diga: Senhor, tu disseste que destruirás a Babilônia, de modo que não restarão aqui nem pessoas nem animais. Ela ficará desolada para sempre. Quando tiver terminado de ler o rolo, amarre-o a uma pedra e jogue-o no rio Eufrates. Em seguida, diga: da mesma forma, a Babilônia e seu povo afundarão e nunca mais se levantarão por causa das calamidades que trarei sobre ela. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade e todos os soldados fugiram. Como a cidade estava cercada pelos babilônios e os soldados esperaram até o anoitecer, então passaram pelo portão entre os dois muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção do Vale Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Hamate. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a vê-lo matar seus filhos e todos os oficiais de Judá. Depois arrancou seus olhos, o prendeu em correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia de sua morte. Em 17 de agosto daquele ano, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda oficial, e o oficial do rei babilônio, chegou a Jerusalém.
Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Queimou também todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou alguns dos mais pobres, o povo que havia ficado na cidade, os desertores de Judá, que se entregaram ao rei da Babilônia, e o restante dos artesãos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar dos vinhedos e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as bacias, as vasilhas e todos os outros utensílios de bronze, usados para o serviço no templo. O capitão da guarda também levou os baldes pequenos, os incensários, as bacias, as panelas, os candeiros, as colheres, as vasilhas usadas para as ofertas derramadas e todos os outros utensílios de ouro puro ou de prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas do mar com os 12 touros de bronze debaixo dele e das bases móveis. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor por ordem do rei Salomão. Cada coluna media 8,3 metros de altura e tinha 5,5 metros de circunferência. Era oco e suas paredes tinham cerca de 8 centímetros de espessura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Havia 96 romãs nos lados e nas correntes entrelaçadas ao redor do topo havia, ao todo, 100 romãs. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército e 7 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento, e outros 70 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou ao rei da Babilônia em Ribla, e ali, em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio na Babilônia. No 18º ano de Nabucodonosor, mais de 832 pessoas foram exiladas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, ele enviou Nebuzaradã, capitão da guarda, que levou mais 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas foram exiladas. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar da Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas em um lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu, até o dia de sua morte. E agora em Tito, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres.
Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos a todos. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Planejo enviar-lhes Ártemas ou Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Todos que aqui mandam lembranças, por favor enviem minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. E agora em Salmos, capítulo 100, versículo de 1 a 5. Salmo de ações de graça. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. E agora em Provérbios, capítulo 26, versículo de 18 a 19. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Até amanhã, no dia 29 de outubro.